Top 4 ações para investir para a vida toda. Escolher as empresas certas para sua carteira de investimentos pode ser a diferença entre um futuro financeiro estável ou uma jornada complicada, cheia de altos e baixos, como muito de vocês acaba tendo aí ao longo da sua trajetória de investimentos. Bom, Thiago, mas como encontrar essas empresas? O que torna uma empresa verdadeiramente sólida para levarmos para a vida toda? No vídeo de hoje nós vamos explorar 4 gigantes do mercado que, na minha opinião, são essenciais para qualquer investidor que pensa no futuro e que não necessariamente quer investir em ETFs, como a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, quer fazer stock pick. Ou então você também pode fazer um mix entre investir em ETFs e fazer stock pick com várias empresas de qualidade. E é por isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo o que faz essas empresas serem tão resilientes, os riscos e oportunidades que elas enfrentam, porque eu acredito que elas são opções seguras para o longo prazo. Nós vamos levar em consideração principalmente a saúde financeira, os diferenciais competitivos e a capacidade dessas empresas de passar por crises, mantendo não apenas a estabilidade, mas também sua lucratividade. Essa parte de passar por crise é importante, porque as crises chegam, né? Vocês já perceberam aí ao longo dos últimos anos. Bom, ao longo desse vídeo vamos entender como essas características tornam essas empresas capazes de gerar valor constantemente, independentemente das turbulências possam surgir, e elas surgem. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa análise e descobrir quais são as empresas que qualquer investidor deveria considerar levar para a vida toda. Vamos lá? Começando pela 4ª empresa da nossa lista, a Visa. Sabe aquela bandeirinha que você vê no seu cartão de crédito? Pois é, tudo começou em 1958, quando o Bank of America lançou o Bank Americard. Foi o primeiro programa de cartões de crédito do mundo. A ideia do cartão veio de um executivo do banco na época, que estava cansado das dificuldades de ter que pagar as contas e comprar em dinheiro vivo. Devia ser bem complicado. Ele visualizou um sistema revolucionário onde as pessoas poderiam pagar com um simples cartãozinho de plástico. O Bank Americard foi um sucesso imediato. Em pouco tempo, milhões de pessoas começaram a usar o cartão e outros bancos não perderam tempo em lançar seus próprios cartões de crédito. Bom, essa parte foi só para trazer um contexto histórico para você entender de onde veio a Visa, tá? Atualmente, a empresa é líder global em infraestrutura tecnológica para o processamento de transações financeiras. Eles possuem uma ampla rede de serviços de pagamento, oferecendo pontos de conexão no mundo todo para facilitar as transações de pagamento para todos os destinos, conectando bancos, consumidores e estabelecimentos. Realmente eles são muito importantes no meio da cadeia, eles fazem os elos entre as partes. E quando a gente olha para os fundamentos da Visa, fica claro que ela se destaca pelas suas vantagens competitivas, que criam barreiras de entrada significativas para os novos concorrentes. Afinal, construir uma rede de transações de pagamento em escala global não é algo que se faz da noite para o dia. Além de se beneficiar dos ganhos de escala e do crescimento das receitas, a Visa consegue manter margens elevadas. Tem baixos custos de capital e ainda é uma máquina de gerar fluxo de caixa livre. E o melhor, a maior parte desse caixa vai direto para os acionistas, principalmente através do programa de recompra de ações da empresa, muito comum nas empresas americanas. É importante destacar que a Visa não opera como uma instituição financeira como muitos de vocês devem ter imaginado. Ela não emite cartões, ela não concede crédito e é por isso que ela não assume os riscos e gera receitas relacionadas a essas atividades. Ou seja, não tem risco de crédito. Na verdade, a Visa parece muito mais como uma empresa de tecnologia do que uma financeira, já que ela tem uma infraestrutura de rede que faz as conexões entre as partes, como eu já falei anteriormente. Por isso, os principais desafios que a Visa enfrenta estão ligados a ameaças cibernéticas, ao risco de fraudes de transações e às possibilidades de vazamentos de dados. Aqui é um detalhe bem importante. Outro ponto que merece atenção é o surgimento de tecnologias disruptivas e o aumento de participação de mercado dos principais concorrentes, como a Mastercard. Mesmo assim, os investidores da Visa se sentem bem confiantes. As barreiras de entradas no setor são enormes, o que
protege a empresa de novos concorrentes e o crescimento do comércio eletrônico só tem aumentado o uso de pagamentos com cartão, favorecendo a Visa. Além disso, a empresa é a maior do setor, dominando mais da metade do mercado global nas transações de pagamentos. Bom, falamos da Visa, agora vamos para a nossa terceira empresa da lista, a empresa de energia ExxonMobil. Pouca gente sabe, mas ExxonMobil foi a primeira companhia de óleo e gás a se estabelecer aqui no Brasil, chegando aqui no país em 1912 com o nome de Standard Oil Company of Brazil. Isso mesmo que você ouviu, Standard Oil. A origem da ExxonMobil foi lá nos Estados Unidos no final do século XIX com seu famoso fundador Rockefeller, você já deve ter ouvido falar dele. E atualmente é uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural do Ocidente e uma das maiores em capacidade de refino do mundo. É uma capacidade de mais de 4,6 milhões de barris de petróleo por dia. A ExxonMobil é uma empresa com ótimos fundamentos, com balanço sólido que já opera há mais de um século. Em relação ao futuro, a companhia tem divulgado projeções otimistas para as próximas décadas, mesmo diante de uma possível mudança na matriz energética global que busca fontes mais limpas de energia. A companhia está sempre de olho no futuro, usando estudos avançados para projetar cenários sobre as fontes de energia que devem ser adotadas nas próximas décadas. Eles estão usando uma parte considerável do seu rico dinheirinho para entender quais serão as demandas futuras. Para você ter uma noção, até 2050 a população mundial deve chegar a cerca de 9,7 bilhões de pessoas. Isso é cerca de 2 bilhões a mais de pessoas do que a gente tinha em 2019. Junto com esse crescimento populacional, a ExxonMobil espera que o crescimento econômico global fique em torno de 2,5% ao ano até 2050. E à medida que as economias e populações crescem ao redor do mundo, e com a melhoria dos padrões de vida das pessoas, que a gente tem aí bilhões de pessoas, a necessidade de energia deve continuar subindo. Mesmo com avanços significativos em eficiência energética, a demanda global de energia deve aumentar quase 15% até 2050. Ou seja, o cenário para a empresa continua sendo sólido e positivo demais, né? Claro que é importante a gente dizer aqui que, apesar da qualidade da ExxonMobil, a indústria petrolífera é extremamente competitiva quando se trata de fornecer energia e produtos químicos. Dessa forma, os negócios relacionados a petróleo, gás natural e produtos petroquímicos são essencialmente negócios de commodities. Isso significa dizer que as operações e os lucros da ExxonMobil podem ser fortemente impactados pelas variações nos preços do petróleo e pelas mudanças de margens nos produtos refinados. Fica aí esse adendo para empresas de commodity. São empresas muito boas a longo prazo, mas que tendem a oscilar no curto, médio prazo, que elas acompanham os preços das commodities que elas operam. Bom, vamos para a segunda colocada da nossa lista, a Coca-Cola. Quem me segue aqui no canal já ouviu falar dela, e você com certeza já tomou uma Coca dentro de casa, mas aqui no canal a gente traz o aspecto empresa. E eles são um líder mundial na fabricação de bebidas não alcoólicas e têm dominado esse mercado desde 1886, quando seus produtos começaram a ser vendidos lá nos Estados Unidos. Tudo começou quando um farmacêutico chamado John Stitch Pemberton, que estava trabalhando em fórmulas medicinais, acabou criando meio que por acaso uma bebida borbulhante, refrescante e com sabor único. Claro que não era esse sabor lá atrás, né? As coisas foram se adaptando ao longo do tempo. E a bebida acabou se tornando nada mais do que a mais famosa do mundo, Coca-Cola. Hoje a empresa tem uma presença global aí em mais de 200 países e regiões. Além das bebidas da marca Coca-Cola, eles têm também a licença e a comercialização aí de várias outras marcas conhecidas, como Del Valle, Ades, Sprite, Fanta e Coca-Cola Zero, que acabou virando modinha aí pra galera que não quer açúcar. Bom, nos últimos anos, a partir de 2015, a Coca-Cola passou por uma grande transformação na sua gestão operacional. Eles têm focado cada vez mais no controle estratégico de suas marcas, patentes e logísticas. Para isso, a empresa decidiu terceirizar algumas de suas atividades, como a fabricação e engarrafamento de suas bebidas,
para parceiros credenciados, como eu já falei em outro vídeo aqui no canal sobre a empresa. E apesar das operações e vendas de produtos acabados gerarem receitas mais altas, elas costumam trazer margens de lucros mais apertadas. Então é por isso que a estratégia de terceirizar a produção e engarrafamento tem como objetivo melhorar a eficiência operacional da Coca-Cola. E essa parte é importante, porque apesar da empresa, quando ela está engarrafando e fazendo toda essa parte operacional, ela conseguir uma receita maior, ela tem uma margem de lucro mais apertada. Então, terceirizando isso, a empresa consegue ganhar eficiência e focar, claro, na sua marca, na sua expansão ao redor do globo. Bom, atualmente a maior parte das operações de engarrafamento da Coca estão concentradas no sudeste e sudoeste da Ásia, além de uma parte da África, como a gente pode ver na figura que eu vou deixar aqui na tela. Nas outras regiões, a empresa tem passado principalmente por um processo completo de refranchise. Se você ainda não sabe o que é refranchise, é o processo que eu já falei antes, onde a empresa transfere a propriedade e operação de suas unidades de engarrafamento para os parceiros externos, como revendedores independentes ou engarrafadores locais de cada região. Essa prática ela é bem comum na indústria de bebidas, tá? E acaba ajudando e otimizando a eficiência operacional, como a gente já falou antes, e a empresa consegue acelerar o crescimento em diferentes regiões que ela acaba não penetrando. Bom, nos últimos 10 anos, a margem líquida da Coca-Cola aumentou de 15,4% para 23,4%, que mostra que a empresa tem conseguido escalar e aumentar seus lucros de forma inteligente, mesmo com receitas menores ao longo desse tempo, ou seja, a estratégia está dando certo. Além disso, o desempenho financeiro da Coca é realmente impressionante. São 60 anos consecutivos de crescimento e distribuição de dividendos aos seus acionistas. E com sua presença global, as bebidas da Coca-Cola estão disponíveis praticamente em todos os lugares do planeta, o que faz dela uma das marcas mais reconhecidas e acessíveis do mundo. E por fim, chegamos à primeira colocada da nossa lista, a empresa Apple. A empresa mais valiosa do mundo, uma das queridinhas de Warren Buffett, vale atualmente mais de 3 trilhões de dólares. Apesar da Berkshire, empresa do maior investidor do mundo, ter vendido uma parte de suas ações da Apple, a gigante de tecnologia continua sendo a maior posição de Buffett. E não é à toa. A Apple é dona de uma das marcas mais poderosas do mundo. A empresa se destaca pelo seu vasto portfólio de dispositivos eletrônicos, que vai desde smartphones, tablets, computadores, os Macs, até smartwatches e outros produtos inovadores. Mas a Apple não para por aí. Ela também tem diversificado suas fontes de receita com uma variedade de serviços e softwares. Para você entender melhor, a empresa divide sua geração de receitas em duas grandes áreas: produtos e serviços. Os produtos, como iPhones, iPads, Macs e Apple Watches, ainda são responsáveis pela maior parte das receitas da Apple, principalmente o iPhone. Mas os serviços que possuem margens de lucratividade maiores, como o App Store, o iCloud e o Apple Music, estão crescendo rapidamente e se tornando uma parte cada vez mais importante e relevante das receitas da empresa. A Apple é uma gigante de tecnologia, conhecida mundialmente por seus produtos de alta qualidade, inovação constante e forte diferenciação no mercado. A empresa tem mostrado um crescimento constante nas suas receitas e margens de lucro, que garante uma sólida geração de caixa ao longo do tempo. E claro, os clientes da Apple são extremamente fiéis aos seus produtos, o que se traduz em um lifetime value bem alto para a empresa. Para você que não sabe, lifetime value é o tempo que o cliente passa com a empresa, colocando dinheiro no bolso da empresa. No caso da Apple, ela tem vários produtos que vão sendo colocados à disposição e vão agregando valor. O cara que tem um iPhone, muitas vezes quer ter um Mac, quer ter um Apple Watch, quer ter um fone de ouvido da Apple, e isso vai aumentando o tempo que o usuário fica na empresa, claro, além dos serviços que também contribuem com isso. Mas por outro lado, é importante a gente deixar claro aqui que o mercado tecnológico é extremamente competitivo. E nesse cenário, a Apple precisa continuar investindo pesado em inovação para manter sua posição de liderança no mercado, o que significa que pode trazer custos altos e alguns riscos.
Outro ponto importante é que a Apple depende de fornecedores terceirizados, principalmente lá na Ásia, que traz à tona aí tensões entre Estados Unidos e China como um fator de atenção que pode impactar negativamente as receitas da empresa, como a gente já viu acontecer aí nos últimos exercícios. Mas apesar desses desafios, a Apple tem se destacado na gestão de sua cadeia produtiva, mantendo altos padrões de qualidade e inovando constantemente para melhorar a eficiência e reduzir os custos, mesmo sendo uma empresa tão grande em valor de mercado. E aí, você tem alguma coisa da Apple? Deixa aqui nos comentários se você é fanboy da Apple. Pessoal, como vimos ao longo desse vídeo, essas 4 empresas, Visa, ExxonMobil, Coca-Cola e Apple, têm características únicas que as tornam ótimas escolhas para levar para a vida toda, seja pela inovação constante, pela liderança no mercado ou pela resiliência em momentos de crise. Elas se destacam no cenário global e continuam entregando valor para seus acionistas ao longo dos anos. É importante lembrar que investir em empresas sólidas e com visão de longo prazo é uma estratégia inteligente para construir um portfólio robusto e diversificado. Mas como qualquer outro investimento, é essencial estar atento aos riscos e mudanças no mercado. Mas as vantagens competitivas dessas companhias as colocam em uma posição de destaque. Então eu sugiro que vocês aprofundem o estudo em cada uma dessas empresas, se fizer sentido para a carteira de vocês. Lembrando que eu não estou fazendo recomendação de compra, isso aqui é um conteúdo em caráter educativo. E se você gostou desse vídeo e quer mais dicas e análises como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nada que eu posto aqui semanalmente. E me conta aqui nos comentários quais dessas empresas você já tem na sua carteira ou está pensando em adicionar. Eu vou adorar saber a sua opinião. E vou ler cada um dos comentários, claro. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo que eu vou deixar aqui no card. A gente se vê por lá.